Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso reflexivo podcast. Este é mais um episódio que traz para você informação, histórias sobre sociedade, cultura e desenvolvimento humano. E hoje não é exceção. Trazemos para si um conteúdo super importante e interessante. Basicamente, o tema de hoje é como fazer negócio e empreender em Angola usando inteligência artificial. E, para falarmos desse tema, nós trazemos para si um convidado que é autor do livro O Atalho Digital. Aqui conosco, Lázaro Cadente, não é isso? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e a este nosso reflexivo podcast. E eu começo com a questão, claramente, que todos os nossos internautas sempre querem saber. Quem é Lázaro? E, realmente, para além de ser um autor, quem é esta pessoa que está diante de nós? Fala-nos um pouco de si. Ok, obrigado. Primeiramente, quero agradecer pelo convite que me fizeram de estar aqui convosco no vosso podcast. Chamo-me Lázaro Samuel, residente na cidade do Huambo, província do Huambo, e trabalho com marketing digital. Desde 2021 que eu trabalho com marketing digital. Ao longo do tempo, especializei-me em tráfego pago, criação de campanhas publicitárias e também na criação de negócios online. E ao longo desses últimos meses, fui me especializando na criação de negócios online com a utilização de inteligências artificiais. Ok, então esse interesse pelas tecnologias já é antigo. Sim. E, desculpa, a gente quer saber basicamente a respeito de como surgiu o seu interesse pelas redes sociais, ou melhor, tecnologias e empreendedorismo. Ok, esse interesse começou no período da pandemia. Ok. Quando nós estávamos confinados, ninguém podia sair de casa, todo mundo ficava nas redes sociais, no telemóvel. E eu via anúncios de pessoas dizendo que estavam a fazer dinheiro com marketing digital. E era um período que eu também estive quebrado, estive sem dinheiro. Então eu queria uma atividade que me desse lucro, que me desse dinheiro. Foi quando eu comecei a ouvir pessoas que estavam a fazer dinheiro na internet. Então eu fui estudando esse conteúdo. Fui me aprofundando na matéria, fui pesquisando, fui lendo alguns livros, baixando alguns manuais e percebi que sim, que era possível ganhar dinheiro da internet, que o marketing digital era uma atividade que funcionava e fui estudando. Mas no princípio, era só uma curiosidade. No princípio. Sim, era só uma curiosidade. Mas quando é que você conseguiu entender mesmo que não, isto resulta? E trabalhar com inteligência artificial, com tecnologia, empreender neste aspecto, poderia realmente render alguma coisa? No princípio foi difícil, porque eu via simplesmente exemplos de brasileiros e americanos. Tinha poucas referências no mercado local. Tinha poucas referências de empreendedores angolanos a fazerem dinheiro no digital. E no período que eu comecei, existiam poucas plataformas locais também. Plataformas que pagavam em Kwanza, plataformas 100% nacionais. Os únicos exemplos que nós tínhamos eram de plataformas brasileiras, influenciadores brasileiros, e esta foi a maior barreira que eu enfrentei no início. Mas ao longo do tempo foram surgindo plataformas locais, o ecossistema digital angolano foi se estruturando e tudo isso ajudou no meu percurso. O que começou como uma curiosidade, depois tornou-se uma paixão. E hoje, com o surgimento das inteligências artificiais, tudo tornou-se mais rápido, prático e dinâmico. E sim, as inteligências artificiais vieram para isso, para dinamizar os processos. Ok, mas
Agora queremos saber o motivo. Você escreveu um livro, mas esse livro, pode nos falar um bocadinho sobre este livro? Eu também estou curioso. Este livro, O Atalho Digital. De onde surgiu a motivação e a inspiração? Porque ninguém acorda do nada e diz, vou escrever. Exato, exato. Eu, quando comecei a estudar sobre o marketing digital é muito amplo, é vasto, existem várias áreas, dentro do marketing digital existem várias áreas. E o mais simples de se iniciar no mercado digital é vendendo produtos. Porque no marketing digital ou você presta serviços ou você vende um produto. E tem quem não tem um produto. E o que é que faz? Ele se afilia aos produtos criados por outras pessoas. Então eu comecei no marketing de afiliação, é assim que é chamado, marketing de afiliados. Eu ia nas plataformas, me afiliava aos produtos criados por outras pessoas e fazia a divulgação. E no caso no ano passado, 2025, eu me cansei. Eu olhava para os produtos criados por outras pessoas e às vezes não eram produtos bons. Então fiquei pensando, que tal eu criar o meu próprio produto e descrever a minha experiência, aquilo que eu sabia, o meu aprendizado, o meu percurso no digital. E também era uma fase que eu comecei a estudar as inteligências artificiais. Okay. Então eu decidi integrar tudo. O conhecimento que eu já tinha no marketing digital, mas as inteligências artificiais. E o nome, o Atalho Digital, veio justamente por isso. É um caminho, é como se fosse um manual que facilita o percurso dos empreendedores digitais. Ao invés deles percorrerem um caminho longo, o que é que vai acontecer? Eles vão integrar as inteligências artificiais para dinamizar os processos. Ok. Então, a ideia foi justamente essa, facilitar. Porque o manual Atalho Digital é um guia de execução. Uma espécie de guia. É uma espécie de guia. E eu vou exatamente por aí. Eu já vi realmente na internet vários conteúdos que falam sobre fazer dinheiro em menos de um dia. O último livro que eu vi dizia como faturar 1 milhão em 1 minuto. Sinceramente, tem vários conteúdos do gênero. O que é que difere, basicamente, o teu conteúdo desse? Será que não é simplesmente como todos os outros falam? Sim, tem muita gente que vende sonhos na internet. Ok. E muitos deles fazem publicidade enganosa. Porque diferente do que muita gente ensina, que ganhar dinheiro na internet é simples. É coisa rápida. É coisa rápida. No estalar de dedo você tem milhões na conta. Não faz sentido. Não. Existem as pessoas que conseguem atingir essa marca, são pessoas que já criaram um ecossistema, já têm estrutura e já têm nome no mercado. Porque conforme eu disse, na internet ou você presta serviços ou você vende produtos. Aqui em Angola nós temos exemplos de pessoas que conseguiram fazer mais de 20 milhões de kwanzas, 10 milhões de kwanzas em um único dia. Nossa. Em uma única estratégia de lançamento. Mas isso não acontece da noite para o dia. É claro. Não acontece, isso é resultado de esforço, de tempo, de consistência. Porque o segredo de ganhar dinheiro na internet é justamente esse. Você precisa ser consistente. Ok. É que a maior parte das pessoas que veem esses vídeos, eu acredito que você pode se deparar com um vídeo que fala sobre faturar X milhões ou milhares em apenas alguns minutos ou alguns segundos. Sinceramente, é muito conteúdo. Mas a questão quais são realmente os desafios aqui em Angola? Porque muita gente que nos assiste quer ter a certeza de que não, isso não é só mais um conteúdo como todos os outros, sim, mas sim algo que pode realmente ajudar. Quais são as dificuldades praticamente no nosso país? A maior barreira que muitos têm enfrentado no marketing digital é justamente a falta de conhecimento aplicado e adaptado à nossa realidade.
Porque quando você se põe a estudar marketing digital e negócios online, na internet o que você mais encontra são exemplos de influenciadores brasileiros. E eles trazem o conhecimento que funciona dentro da realidade deles. Nós temos poucos criadores de conteúdo, nós temos poucos especialistas em marketing digital que têm disponibilizado os seus conteúdos na internet. E os que têm vendem a preços altos. As mentorias, os cursos que eles disponibilizam são a custos altos. Mas agora, com o surgimento das inteligências artificiais, e muita gente se abriu para o digital também. Nos últimos anos, o número de jovens investindo no marketing digital duplicou. Hoje, sobretudo em cidades como Luanda, temos vários exemplos de jovens fazendo dinheiro na internet. Tem pessoas que têm largado os seus empregos, tem pessoas que têm abandonado a faculdade. Inclusive, eu comecei a manter contato com um jovem. Ele está agora no Dubai. E ele largou a faculdade, ele estava a fazer o curso de Direito. Não que largar a faculdade seja a melhor ideia, o melhor caminho. Aí entramos naquele debate de que, não, às vezes a gente só precisa empreender e depois decolar, enfim, que a formação não vem agregar basicamente muita coisa. Mas isso são aspectos que mostram vantagens e basicamente desvantagens. Sim, sim. O que se precisa para ganhar dinheiro na internet e se afirmar como autoridade é mesmo o conhecimento aplicado à nossa realidade. E o meu manual fala justamente disso, porque os exemplos de negócios que eu trago no meu manual, as estratégias que eu utilizo, são todas elas adaptadas à nossa realidade, porque o marketing digital é muito dinâmico. As estratégias e os modelos de negócios que funcionaram no ano passado já não são as mesmas que funcionam hoje. Você tem que ir indo se adaptando. E é como tudo, quando você se põe a estudar um determinado conteúdo e você se foca naquilo, porque o marketing digital precisa ser uma paixão para ti. É uma atividade que muita gente pensa que é mais fácil. É fácil porque você não sai de casa. Na realidade, eu também já havia me aventurado nessa, sabes? E tem aquela questão de várias pessoas que acabam sendo enganados. Sim. Os chamados burladores. Isso realmente é doloroso quando você investe algum valor que você tanto economizou durante muito tempo. E aí vem um cara e do nada assim. Sim, e tem outra questão. Tem havido muito aqui em Angola, não só em Angola, mas em outras partes do mundo também, o surgimento das famosas pirâmides financeiras. Tem muitas. Já participei de algumas. Sim, aquilo não é marketing digital. E o que é bem? Não é marketing digital, porque o marketing digital é um conjunto de atividades que nós desenvolvemos dentro do ambiente digital. São tarefas que elas poderiam ser exercidas, ao invés de serem exercidas em offline, nós exercemos no mundo digital, no universo digital. Porque o marketing digital é como um trabalho qualquer. Por exemplo, o mercado de venda de infoprodutos, que são os cursos, as planilhas, os templates, e guias práticos, são todos produtos digitais, são chamados de infoprodutos, que são produtos que agregam uma informação, encapsulam um conhecimento que depois é vendido para outras pessoas. Essa atividade é uma atividade de comércio, só que diferente do comércio tradicional, que você precisa estar em contato com as pessoas, você precisa apresentar o teu produto às pessoas de maneira manual, de maneira tradicional. Nós atuamos no mercado digital. E no mercado digital o alcance é maior. O alcance é maior, diferente do vendedor tradicional que tem a sua loja e só alcança as pessoas que cruzam aquela rua. No mercado digital você tem a possibilidade de alcançar pessoas de todas as localidades, de todas as geografias. Você pode vender o teu produto para pessoas de Luanda, o teu produto para pessoas de Benguela, para pessoas da Huila, tudo porque o digital é amplo.
existem estratégias de divulgação que te permitem fazer chegar o teu produto para mais gente. E olha, Lázaro, no nosso país nós temos um problema mesmo grave, porque há tempos um meu amigo me disse, olha, tem uma plataforma que está a pagar bem, e tem sempre estes caminhos que as pessoas tendem a seguir, e logo me dizem, não, eu estou a ganhar dinheiro com a internet. Mas será que isso é verdade? Quando nos afiliamos a uma plataforma e depois nos pedem alguns dados, como é que isto funciona praticamente? Voltamos àquela questão. Na internet, os casos de burla são altos. Muito. Tem muita gente que utiliza a internet para ganhar dinheiro de maneira ilícita. E essas plataformas de ganhar dinheiro fácil, você só precisa executar tarefas. Exato. E em uma semana você já tem 200 mil, você já tem 400 mil. E eu, particularmente, quando vejo anúncios de pessoas divulgando serviços ou atividades que geram lucro de maneira fácil, eu já desconfio. Eu não levo tão a sério, porque eu sei que marketing digital não é isso. Não é isso. O marketing digital exige esforço. E o dinheiro resultante do marketing digital não vem assim do estalar de dedo. Você precisa produzir, você precisa agregar valor na vida das pessoas. E aí vem a questão, o que falta para os jovens? Nós jovens temos muitos problemas, sinceramente. Mas o que falta para nós, assim, compreendermos e enxergarmos essas oportunidades de criar realmente negócios no campo digital? O que nos falta? Falta-nos o quê? Exato. O que nos falta é acreditarmos que é possível. Eu vejo muita gente, aqui em Angola sobretudo, nós crescemos com a ideia de que para alcançarmos independência financeira, para ganharmos dinheiro, nós precisamos ser empregados. Nós temos muito a mentalidade de empregado. O nosso foco é encontrarmos um emprego. A questão de entrar na função pública. A questão de entrarmos na função pública, na polícia, no Ministério da Educação. Exatamente. Nós não enxergamos o marketing digital como uma profissão. E também por causa dos casos de burla, de pessoas, porque aqui em Angola as plataformas, as pirâmides financeiras, quando surgiram, muita gente entendeu que esse é o jeito de ganhar dinheiro na internet. E muita gente perdeu dinheiro nisso. E desacredita que é possível ganhar dinheiro na internet. E também os jovens, eles pensam que isso é coisa de fora. É uma coisa que não é da nossa realidade. Eu já vi pessoas a dizerem isso, olha, Luiz, sinceramente isso tudo não é da nossa realidade. Nós vamos ficar mesmo com estudar, concorrer, trabalhar aqui e ali, mas isso não é bem verdade. Não é. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas, estou cercado de pessoas que vivem inteiramente do digital. Nossa. Pessoas que se casaram, que têm famílias, pagam contas só com atividades desenvolvidas no mundo digital, no universo digital. Já é possível. O que antigamente era coisa de fora, que só os brasileiros podiam, só os portugueses podiam, só os americanos podiam. Atualmente já existem pessoas a fazerem dinheiro do digital, a viverem 100% do digital. E o que nós precisamos como jovem é acreditarmos que é possível. Mas, peço desculpa, mas ainda assim os conteúdos que vêm de fora, como principalmente os brasileiros, como nós somos um país da língua oficial portuguesa, estamos mais apegados ao Brasil, a que se produz lá, e eles normalmente trazem-nos vários aspectos da tecnologia, do que fazer, e como diferenciar assim do que dá para fazer aqui e o que não dá? O que se deve ter em atenção são os contextos. Por exemplo, eu trabalho com anúncios online também. E ao fazermos uma campanha de anúncios, no ato da segmentação, você precisa ter em atenção os hábitos e os costumes do público que você pretende atingir com a tua publicidade. E quando você segue, por exemplo, o modelo de anúncios que te é dado por um brasileiro, você deixa de levar em consideração o contexto local. Porque o brasileiro tem os seus hábitos,
tem os seus costumes, tem as suas práticas. E nós aqui temos também as nossas. Sim. Então, o que se precisa é você conhecer o teu contexto, o mercado que você atua. E no digital você precisa fazer essa análise. Você precisa estudar o teu público, o mercado que você atua, o público que você pretende atingir. Você precisa fazer toda essa análise. Quais são os hábitos, quais são os costumes, quais são as dores. Porque, sobretudo, no mercado de infoprodutos, quando você vai produzir um material, você precisa ter em consideração a dor da pessoa. Porque o teu produto precisa resolver uma dor. Okay. Precisa ser solução. Se o teu produto não entrega a solução para um problema de um público específico, você não vende. Então, a gente precisa enxergar, basicamente, o problema. Exato. Que a gente vai sanar, basicamente, na sociedade. Exato. E é assim que a gente vai conseguir, de alguma forma, obter rendimentos e termos alguma estabilidade naquilo que fazemos. Exato. Ok. Bom, esses aspectos são muito interessantes e, com certeza, nós sabemos que vivemos em uma realidade muito diferente das realidades estrangeiras. E tudo quanto a gente tenta criar, tudo quanto nós corremos atrás, requer conhecimento. E a pergunta é, hoje em dia a gente investe pouco em conhecimento. Qual é então o problema? Onde está o problema? Para que o jovem possa, assim, ter mais acesso a realmente conhecimentos que poderiam agregar algum valor. Ok. Essa é uma questão um bocadinho polêmica. Um bocadinho polêmica, porque até toca no que foi dito pelo músico Clayton M. Somos preguiçosos. Porque somos preguiçosos. Eu não diria que somos preguiçosos. Só estamos um bocadinho aquém das transformações que o mundo está a viver. Exato. Porque o mundo está a viver uma transformação no âmbito digital e tecnológico, que se nós não acompanharmos, nós ficaremos ultrapassados. E diz-se mesmo que pessoas que não estudam sobre marketing digital, inteligências artificiais, nos próximos anos serão ultrapassados. Nós estamos muito presos ao tradicional, aos modelos tradicionais, às atividades tradicionais que funcionaram no passado, mas que agora nós como jovens precisamos nos abrir para o novo mundo que se criou, porque nós já estamos na era das inteligências artificiais. E a pergunta que surge mesmo é como lidar com isso, porque hoje em dia até as informações é difícil entender se é inteligência artificial ou não. Há tempo me deparei com uma informação sobre essa guerra que está acontecendo, Estados Unidos, Irã, Israel, e eu disse, uau, está acontecendo mesmo isso, mas depois percebi que existem várias informações que são fake, que são inteligência artificial. E a gente fica tipo, como é que vamos diferenciar? Estamos a entrar num mundo novo, completamente novo. E muitos até evitam redes sociais para não ficar assim, completamente atordoado com tanta informação. Mas a pergunta mesmo é como? E eu diria que só quem estuda sobre inteligências artificiais consegue distinguir o verdadeiro do falso. A gente fica mesmo naquela de que é informação verdadeira. Sim, porque existem inteligências artificiais que conseguem criar vídeos e imagens ultra realistas. Que só uma pessoa que estuda inteligência artificial vai conseguir dar conta que isso foi criado por IA e essa é verdadeira. Porque hoje nós estamos a entrar numa era que vai ser difícil distinguirmos o verdadeiro do falso. Eu já estou bem confundido, sinceramente, eu já me sinto enganado todos os dias que entro nas redes sociais. A cada informação que, sendo sincero, é muito difícil de determinar o que é verdadeiro e o que é falso. Porque por meio de inteligências artificiais, você consegue criar um vídeo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você está nos Estados Unidos, você está na África do Sul, você está em qualquer zona, vídeos, imagens, que uma pessoa comum vai pensar que você esteve lá.
vai pensar que você fez aquilo, mas quando na verdade é uma imagem, um vídeo criado com inteligência artificial. E só quem estuda vai perceber. Mas será que qualquer um pode entrar? Por exemplo, tem vários aplicativos. Tem essa questão de aplicativos na Play Store. Muita gente diz, olha, baixa aí o aplicativo X e vais conseguir fazer um vídeo, criar imagem. Mas será que qualquer um pode simplesmente mexer com isto e ter algum resultado? Sim, qualquer um pode. Diferente do que muitos pensam, você não precisa ser técnico para usar as inteligências artificiais. Ok. Você só precisa do mínimo de conhecimento possível sobre aquela ferramenta. Porque usar, por exemplo, o chat GPT tornou-se uma ferramenta comum, todo mundo utiliza. É como mandar mensagem para uma pessoa, todo mundo domina. E as demais ferramentas funcionam do mesmo jeito. Você só precisa saber a função daquela ferramenta e desenvolver prompts, porque as inteligências artificiais elas funcionam por meio de prompts. Elas só reproduzem ou elas só fazem aquilo que você pede que ela faça. Ok, falando um pouquinho, realmente tem alguém que está nos vendo e perguntou o que é prompt? Os prompts são os comandos, Ok. são os dizeres que nós utilizamos para descrever o que nós queremos que aquela inteligência artificial faça para nós. Uma espécie de instrução que nós damos à inteligência artificial para realizar uma determinada atividade. Sim, porque diferente dos programas comuns, dos aplicativos comuns, que eles simplesmente desenvolvem tarefas pelas quais eles foram programados, as inteligências artificiais elas adaptam-se. É como se fossem um assistente, um técnico que estivesse aí disponível para nós, para aquela função, sim, pelas quais elas foram criadas. Elas se adaptam. Elas não se limitam a produzir um conteúdo padrão. À medida que você vai interagindo com as inteligências artificiais, elas adaptam o conteúdo, o formato daquilo que ela produz, de acordo aos prompts que você utilizou com ela. Elas funcionam desse jeito. Ok. Bom, Lázaro, com certeza tem ainda mais que se falar, muito conteúdo ainda para ver. E você, internauta, que com certeza nos assiste, você ainda pode ver mais conteúdos interessantes. Basta continuar conosco por mais alguns minutos e, é claro, você vai aprender muito sobre inteligência artificial. Na nossa rubrica aqui, Dignos com Dignidade, história de pessoas realmente que superaram e utilizaram os recursos à sua volta para fazerem a diferença. Já sabes, não se esqueça de dar um like, compartilhar com os amigos e, é claro, continuar vendo as nossas atualizações. Vamos fazer uma curta pausa e com certeza voltaremos nesta conversa com o nosso convidado. Até já! Bom, nós sabemos claramente que precisamos de conhecimento antes de mergulhar em qualquer área. E é aí onde a gente vai entrar no assunto da inteligência artificial, de forma que podemos ter alguns conceitos básicos e simples, daqueles que são iniciantes e não sabem nada sobre inteligência artificial. O que é propriamente artificial inteligência ou inteligência artificial? Ok. Quando nós acompanhávamos os filmes, quando éramos mais novos, já nos foram dando sinais de que chegaríamos nessa época. E quando nós olhávamos para as inteligências artificiais, nós idealizávamos robôs, máquinas, carros voadores. Pensam isso nesse momento. Sim. Mas a inteligência artificial ela é um sistema de informação que se adapta ao conhecimento. É como se fosse um assistente. É como um cérebro que pensa e desenvolve aquilo que você tem idealizado aqui. Elas operam mais ou menos dessa forma. E elas assumem vários formatos. Tem inteligências artificiais que são especialistas na produção de conteúdo, como, por exemplo, o ChatGPT, que é tido como a mãe das inteligências artificiais. Ela é mestra na criação de conteúdos, de planos, ideias também.
E tem outras inteligências artificiais que são especialistas na criação de imagens, como o Midjourney, Leonardo FX, o Imagem FX, o Leonardo, que são inteligências artificiais especializadas na criação de imagens. Elas têm vários formatos, as inteligências artificiais. E como é que alguém sem nenhum conhecimento ou experiência pode transformar isso em oportunidade de negócio, de modo prático? E vamos aproveitar já e entrar no seu livro. Sim. Atalho digital. O que é propriamente isso? Atalho digital. E fala-nos mais do teu livro. Ok. Conforme o atalho digital. Atalho é como se você estivesse a percorrer um caminho de estrada e você encontra um caminho que te leva mais próximo do teu objetivo. É como se fosse um desvio. Uma alternativa. Uma alternativa. Porque muita gente que entra no mercado digital fica sem saber o que fazer. Fica sem entender onde começar, qual o primeiro passo a dar. Então, no meu manual, eu apresento atalhos. Eu mostro ideias de negócio, planos de negócio adaptados à nossa realidade, que encurtam o caminho daquele que quiser empreender no digital. Ok. Então, qualquer um que pegar o seu livro, ler, terá assim uma ideia mais ou menos na prática, como poderá começar. Sim. E nos fala então como é que podemos acessar os livros. Olha, o atalho digital não é o meu primeiro manual. O meu primeiro manual tem como título como fazer mais de 100 mil kwanzas na internet mensal utilizando o telefone. Ok. Esse é o meu primeiro produto digital. Esse foi produzido no ano passado e o atalho digital veio para complementar aquilo que eu não documentei naquele manual. E o primeiro manual já falou um bocadinho das inteligências artificiais, mas nesse manual eu falo especificamente dos negócios que podem ser iniciados com inteligências artificiais e negócios lucrativos mesmo. Porque eu estive a conversar hoje com um jovem que empreende no ramo digital e ele desenvolveu uma das ideias que eu documentei no meu manual e até mesmo o Tarsi, um empreendedor de sucesso que foi recentemente entrevistado no Fly Podcast, ele falou do social media marketing, do social media, que é uma atividade que para muitos não funciona no nosso mercado. Mas hoje eu percebi que já existem jovens empreendendo nesse ramo, aplicando as inteligências artificiais, que é um dos modelos de negócio que eu trago no meu manual. Inclusive, eu estou a trabalhar nesse projeto também, quero desenvolver uma empresa especialista. Já estou a desenvolver e ela já está meio acabada, de prestação de serviços para empresas de gestão de redes sociais. Essa é uma atividade que muita gente pensa que precisa de muitos programas, de muitos recursos, mas que hoje, com o surgimento das inteligências artificiais, é facilitada. Por exemplo, com o uso de inteligência artificial, você pode trabalhar com empresas no ramo de consultoria e automação e você produzir tudo com inteligência artificial. O programa editorial, a criação de conteúdo, as postagens, tudo é possível fazer com inteligência artificial. Sem que você tenha muitas ideias, basta você saber comunicar o teu modelo de negócio com a inteligência artificial que você estiver a utilizar. Ela vai desenvolver um plano de ação, um plano estratégico para você empregar no teu ramo de atuação. Nossa, existem pessoas que gostam de praticidades, eles querem saber exemplos práticos, tipo, depois de terminar de ver esse vídeo, eu agora vou começar a fazer isso. Em exemplos mais práticos, como é que alguém poderá, assim, dar os primeiros passos? O primeiro passo no digital depende muito também da pessoa, do perfil da pessoa. Porque, conforme eu disse, o marketing digital é amplo. Tem várias facetas no marketing digital. Mas uma das atividades simples e fáceis de ser iniciada é a prestação de serviços de gestão de redes sociais de empresa.
Eu poderia citar a venda de infoprodutos, poderia citar a criação de cursos, poderia citar a venda de guias práticos. Por exemplo, nós no ano de 2022 ou 2023, se não estou em erro, foi o ano em que houve o concurso da AGT. Tem um manual que nós produzimos, um manual de preparação para o exame de admissão na AGT. Okay. Foi um manual que vendeu muito. Nossa. Nós vendemos muito aquele manual. E o que é que nós fizemos? Nós desenvolvemos aquele manual com inteligência artificial. A inteligência artificial foi o nosso suporte. Não que todo o conteúdo gerado naquele manual foi criado por inteligência artificial, mas a inteligência artificial ajudou-nos a estruturar melhor aquele manual. Sistematização. Sim, sim. Por isso é que depende muito. Ok. Tem quem, por exemplo, tem um conhecimento e quer que aquilo vá para o público. Sim, a questão mesmo das habilidades, eu queria tocar nesse aspecto. Existem pessoas talentosas, têm habilidades, mas não sabem como levar isso ao público, como decolar a partir de tecnologia. Qual é o conselho nesse caso? O conselho é mesmo, o digital aparece por isso, para essas questões. Porque no mercado tradicional, para você se afirmar como uma marca, como autoridade em um determinado nicho, é bem mais difícil. Okay. No mercado digital e também com o surgimento das redes sociais, aqui em Angola o número de usuários das redes sociais só tem crescido, só tem aumentado. Já são mais de 12 milhões de utilizadores. É muito. É muita gente. Com toda certeza. E diferente dos meios tradicionais de divulgação, como a rádio, como os canais televisivos, que ultimamente já têm perdido alcance. E as empresas ultimamente até preferem fazer publicidade nas redes sociais do que publicitar os seus produtos ou serviços na rádio, televisão. Na televisão. Hoje as pessoas assistem pouco televisão. Sim. Estão mais com o telemóvel, nas redes sociais. Praticamente se tornou a nossa vida. Faz parte do cotidiano. Faz parte do nosso dia a dia. E pessoas que têm um conhecimento específico, por exemplo, um dos modelos de negócio que eu apresento no meu manual também é a criação de cursos. Criação de cursos. E hoje, para produzir um curso, não precisa de um estúdio, não precisa de muitos meios. Já existem aplicações, já existem. E hoje, com as inteligências artificiais dedicadas exclusivamente na criação de conteúdo, você pode estruturar um curso, ele pode te sugerir módulos, ele pode te sugerir ideias que podem ser ministradas nesse teu curso. E também a venda de e-books. Por exemplo, tem uma senhora brasileira não, americana. E aqui em Angola temos exemplos também de pessoas vendendo cursos, vendendo e-books criados com inteligência artificial. Por exemplo, essa senhora, o que ela fez? Ela criou um manual para crianças, um livro de histórias para crianças. Uhum. E ela criou com inteligência artificial no ChatGPT. E uma das coisas também que tem vendido muito aqui em Angola são os e-books criados com inteligência artificial. Já são muitos. São muitos criados com inteligência artificial. Eu até fico assim um bocadinho... as pessoas dizem que quando é criado com inteligência artificial não é autêntico. E tem mesmo essa questão da autenticidade. E o que é que nos difere? Porque se chegamos, vamos entrar naquela analogia de alguns filmes de ficção em que a inteligência artificial acaba por dominar completamente e os homens ficam basicamente inoperantes, inúteis, mas há essa probabilidade mesmo, comparando aquilo que o homem faz e aquilo que a inteligência artificial pode fazer. Eu acredito que as inteligências artificiais, elas não vieram para substituir o homem. Okay. As inteligências artificiais, elas vieram substituir tarefas. Porque com o surgimento das inteligências artificiais, tarefas repetitivas e de baixo valor, obviamente que serão substituídas. Okay.
Por exemplo, se existe um caminho mais fácil de eu desenvolver uma tarefa que em condições normais levaria dias, meses, por exemplo, a criação de um site. Já existem inteligências artificiais especializadas na criação de sites. E criar um site é trabalhoso. Para criar um site, só para ter uma ideia, para criar um site, eu conversei hoje com um programador, ele me disse que ele esteve a trabalhar num projeto de criação de um site para uma empresa e levou perto de um ano. Mas hoje, com inteligência artificial, você consegue criar um site em menos de uma hora. Você, por meio de prompts, você consegue criar um site, você consegue criar aplicativos. Eu recentemente descobri o Lovable. Lovable é uma inteligência artificial dedicada na criação de páginas de venda. Para quem vende produtos na internet, sabe o que é uma página de venda e é trabalhoso desenvolver uma página de vendas. E aqui em Angola, sobretudo, temos poucos especialistas na criação de páginas de vendas. E eles cobram valores altos. Uma página de vendas você pode pagar 30 mil kwanzas, 50 mil kwanzas. Outros pagam mais de 100, dependendo do formato e da especificidade dela. Mas com inteligência artificial, com essa especificamente o Lovable, você pode criar uma página de vendas em menos de 5 minutos. É daí onde entra as questões da dependência. Nós vamos entrar nesse ponto interessante. Será que não corremos o risco de depender tanto das inteligências artificiais? As inteligências artificiais, eu acredito que elas são facilitadoras. Ok. São facilitadoras e as inteligências artificiais, elas não tornam a pessoa dependente ou preguiçosa. Muita gente diz que o uso de inteligência artificial nos torna preguiçosos. Alguns são mais radicais, dizem que nos torna mais burros. Alguns utilizam mesmo essa expressão. E várias vezes em alguns debates com os meus amigos, sempre falamos sobre inteligência artificial. E usa-se em quase todas as áreas da nossa vida. Sim. Nós queremos, por exemplo, um conceito, queremos investigar, por exemplo, na faculdade, fazer pesquisas mais aprofundadas e acabamos simplesmente por pegar, abrir um chat GPT e pesquisamos e vem tudo pronto. E a questão é, quais os aspectos negativos? Será que deve haver também o fator ético, nesse caso, na utilização da inteligência artificial? Exato. Por exemplo, a questão da ética, do uso das inteligências artificiais, da moderação, a gente diz, não, você tem que ser moderado. Exato. As inteligências artificiais, elas para mim, elas espelham o quão inteligente você é. Exato. É isso que eu costumo dizer, sinceramente, as pessoas não me ouvem. E eu tenho dito basicamente isso, porque dizem, não, se você usa, quer dizer que você é preguiçoso. Não, na realidade você é preguiçoso, independentemente das inteligências artificiais, há pessoas que são preguiçosas mesmo. Sim. Mas há outros que tomam praticamente o caminho e transformam aquilo em uma mais-valia. Eu vejo as inteligências artificiais como parceiras. Não como, por exemplo, servos ou escravos, que eu fico simplesmente sentado e elas fazem tudo por mim. Tudo. Elas não funcionam dessa forma, porque elas por si só não fazem nada. Verdade. Elas por si só não fazem nada, são meros aplicativos. O que elas fazem é reproduzir aquilo que nós pedimos que elas façam. É como se fossem as nossas executoras. Elas reproduzem aquilo que nós idealizamos nas nossas mentes. Então elas não tornam a pessoa preguiçosa. Elas não vieram para substituir o homem. Elas vieram para substituir tarefas que levavam muito tempo. Uhum. E outro fator positivo no uso das inteligências artificiais é a questão da eficiência. As inteligências artificiais são mais eficientes. Por isso é que em algumas realidades já utilizam a automação ao invés de pessoas. Sobretudo em empresas, já existem muitas empresas que elas preferem utilizar automação do que pessoas no sistema de atendimento. Uau.
porque esse é um fator positivo. Agora, fatores negativos, eu sinceramente não vejo pouco. Poucos fatores negativos. Eu tenho me favorecido muito com o uso das inteligências artificiais. Eu dificilmente fico um dia sem usar uma. Elas já fazem parte do meu dia a dia, já fazem parte do nosso dia a dia. E para quem sabe utilizá-las de maneira inteligente, de maneira eficiente, as inteligências artificiais são meios de faturação alta. Nossa. Por exemplo, no ramo do design gráfico, eu tenho criado alguns logotipos e vendido. Criar um logotipo é algo que leva tempo. Muito tempo. E você precisava dominar o Photoshop, você precisava dominar outros aplicativos também. Mas hoje, com a inteligência artificial, por meio de prompts, em menos de 2 minutos você consegue criar um logotipo, uma identidade visual profissional e vender isso. Por exemplo, tem pessoas que vendem esses produtos assim, 5 mil kwanzas, 10 mil kwanzas, 15 mil kwanzas, outros 20 ou mais, dependendo do volume e também dos clientes. Porque quem presta serviços para uma pessoa comum e quem presta serviços para uma empresa de pequeno, médio, grande porte, o ticket é diferente. É diferenciado, basicamente. Então, quando falamos de inteligência artificial e de oportunidades de negócio, estamos a colocar em primeiro lugar o conhecimento que se tem da própria inteligência artificial. Exato. E retirar aquele preconceito de que a inteligência artificial só é aquilo do exterior, estrangeiro, esses é que dominam, nós aqui vamos ficar só no Facebook, WhatsApp e tal. E olha, falando ainda sobre Facebook, WhatsApp, até essas empresas utilizam inteligência artificial. Sim. Se olharmos para o WhatsApp, tem a parte da IA, mensagens rápidas, que quando você envia um pedido e ele te dá, isso é muito prático. É daí que nós percebemos que tudo isso já está fazendo parte da nossa vida. Sim. Agora, se adaptar, qual é o conselho das pessoas que ainda continuam relutantes, não querem mesmo saber disso, não querem se adaptar? E há quem vai mais adiante diz, eu não uso isso, isso é para ignorantes, pessoas que acabam sendo mais atrasadas. Qual é o conselho? As pessoas precisam abrir-se às oportunidades. Nós precisamos de explorar essa vantagem que as inteligências artificiais trouxeram. Porque muita gente pensou que as inteligências artificiais elas viriam de maneira ruidosa. Exato. Assim, chegando. Mas não. Elas se instalaram de maneira discreta. E ela já está presente no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, quando nós escrevemos uma mensagem e os nossos aparelhos nos sugerem palavras que se alinham ao que nós queremos escrever. E isso é inteligência artificial. Nem pensamos muito, a palavra já está pronta. A palavra já aparece pronta. Facilita muito a vida. Isso é inteligência artificial. As redes sociais também, elas têm integrado nos seus sistemas inteligências artificiais. Por exemplo, não sei se já deu conta, quando você, por exemplo, mostra interesse em conteúdos de desporto, o algoritmo daquela rede social começa a te sugerir. Muito! E eu fico assim do tipo, como é que eles sabem que eu quero isso? Sim. É uma inteligência artificial. Ela entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então ela te sugere mais conteúdos ligados àquilo, porque ela entendeu que é o conteúdo de valor para ti, é o que é do teu interesse. Então o sistema vai entregando mais coisas para ti. E elas operam justamente dessa forma. Elas adaptam-se. Elas funcionam dessa forma. E se colocarmos, por exemplo, um like numa espécie de conteúdo desportivo, vai aparecer novamente vários outros, assim sucessivamente com outros conteúdos. Sim. Eu pensava que Mark Zuckerberg nos sugeria mais conteúdos, né? Quando colocávamos like. Afinal, não, é inteligência artificial. É inteligência artificial. E falando do Facebook, por exemplo, as inteligências artificiais, por meio de inteligência artificial, você consegue desenvolver tarefas que antigamente eram feitas em grupos. Hoje, com inteligência artificial, com automação, você consegue
de maneira independente, fazer trabalhos que só um grupo conseguiria. Por exemplo, o Facebook, eu fiquei surpreso quando ouvi que o Facebook não tem representantes em vários países. E não é uma empresa com mais de 1000 funcionários. É algo curioso. É uma coisinha de nada, é um escritóriozinho. Mas por causa da integração das inteligências artificiais, eles desenvolvem um trabalho enorme. Coisa que exigiria muitos computadores, muitos técnicos, milhares de funcionários, mas com inteligência artificial não precisa de não precisa. E tem a questão de ser substituído. Será que as pessoas que não estão se adaptar vão realmente ser substituídas? Tem essa questão. Aqueles que não dominam as tecnologias, porque os mais velhos normalmente, quando lidam com algum tipo de trabalho, são os mais conservadores. Eles dizem, não, tem que ter funcionário meu fazendo esse serviço manualmente. Não pode usar inteligência artificial e tal. Mas existem pessoas que basicamente dão uma volta, o atalho digital. Criam um atalho e mesmo no seu local de serviço têm uma orientação específica, mas porque eles têm domínio da inteligência artificial, acabam terminando o trabalho e ficam aí a jogar ou vendo alguma outra coisa. Tem mesmo essa questão. Conforme eu já disse, as inteligências artificiais elas não vieram substituir pessoas, elas vieram substituir tarefas. Existem algumas funções nas empresas que antigamente eram executadas por pessoas, que hoje com o surgimento das inteligências artificiais já não faz sentido você ter um funcionário e que às vezes te entrega um produto de baixo valor, um produto de baixa qualidade, enquanto que tem uma inteligência artificial que não precisa de salário. É aí onde está o perigo. Não precisa de salário e te entrega um produto de maior qualidade. Elas vão substituir, sim. Existem algumas tarefas que antigamente eram simplesmente executadas por pessoas, mas que agora, com as inteligências artificiais, serão executadas por meio delas. E tem algumas atividades, alguns empregos que serão descontinuados, que vão deixar de existir com o passar do tempo. Por exemplo, uma das profissões mais ameaçadas é a de programadores. Exato. Os programadores de sites, programadores de aplicativos, esses correm um sério risco de serem substituídos. E não que corram risco, é uma profissão em via de extinção. Os programadores, eles correm o risco. Mesmo a indústria cinematográfica, hoje já existem filmes criados com inteligência artificial. Até nem acreditei quando eu vi um vídeo no Facebook. Eu disse, isso mesmo não é verdade. A indústria cinematográfica, produção audiovisual, inclusive já tem inteligência artificial que produz música. Tem essa polêmica também. Vi uma informação de alguns artistas que estão perdendo assim a parte dos direitos autorais, estão a se criar várias músicas. E eu há tempo vi uma música da Cia, mas eles disseram que não, Cia não cantou isso. E eu fiquei do tipo, what? O quê? Como assim? Cia não cantou isso? Tá aí o nome. Depois eu acabei por ir mais fundo e percebi que várias pessoas têm criado a música através da inteligência artificial. Através de inteligências artificiais. Os teus DJs vão ser substituídos. Isso é impressionante. Tomem cuidado. Vão ser substituídos. E nas empresas de produção de dispositivos eletrônicos, e também já se realizou a primeira operação com inteligência artificial. Máquinas, fizeram isso. E o mundo está a caminhar por aí. Sem percebermos, estamos a caminhar exatamente. O que nós pensamos que toda essa transformação viria de maneira ruidosa, viria com estrondo, nos seria imposto, mas aos poucos as inteligências artificiais já estão se instalando no nosso dia a dia. E o que nós precisamos fazer é de dominá-las. Porque os que vão estar na frente nos próximos anos são as pessoas que terão domínio das inteligências artificiais. E alguns mencionam a geração Z, que vai controlar basicamente tudo. Porque os nossos mais velhos realmente são
muito conservadores e o conselho é se adaptar às tecnologias. Sim. Por quê? Porque, na realidade, tudo que envolve automação, tudo que envolve serviços repetitivos e aspectos práticos que demorariam muito tempo com 10, 20 funcionários, com inteligência artificial agora, muito pouco, é um pouco tempo para ser realizado. Uma única pessoa pode executar. Exato. Com o domínio das ferramentas de inteligência artificial, você pode executar tarefas e até prestar serviços para empresas. Por exemplo, esse é um dos modelos de negócio que eu também cito no meu manual. E conforme eu já disse, eu vi um jovem que está fazendo muito dinheiro prestando serviços para empresas. E eu disse, uau, eu tenho isso documentado no meu manual. O problema é que a gente é cético. Sim. Muito cético. Não acreditamos nisso. As pessoas acham que só precisam ver. Sim. Sim. E nós temos muito dessa. O angolano, ele é muito me mostra resultados. Depois eu vou acreditar que é possível fazer dinheiro com isso. Se você não tem resultado, as pessoas não vão acreditar. Não vão acreditar. Você pode dizer que é possível ganhar dinheiro na internet. Vão falar em mentira. Vão falar em mentira, a menos que vejam resultados. Quando eles virem que você está fazendo dinheiro, aí vão perguntar. Aí vão dizer, vão perguntar, vão dar credibilidade. Mas isso é bom e mau. Por quê? É mau porque você deixa de ser um dos pioneiros, um dos primeiros. Uhum. Eu, por exemplo, já perdi muitas oportunidades de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro por causa disso, de ser cético, de hesitar no momento da execução, de oportunidades que surgem, porque as oportunidades elas surgem e amanhã elas desaparecem. Sim. E quando você não aproveita, por exemplo, o momento ideal para nós começarmos no digital é agora, porque o mercado angolano ainda é virgem, ainda é pouco explorado, tem pouca gente explorando as inteligências artificiais, desenvolvendo negócios por meio de inteligências artificiais, são poucos ainda. E os que iniciarem agora vão definir regras do jogo. E os que demorarem vão jogar pelas regras dos outros. A vantagem para os primeiros, né? A vantagem para os primeiros. Então você precisa basicamente mergulhar naquilo que é o conhecimento tecnológico para ter a base e depois focar os teus objetivos. Basicamente, que tipo de negócio você pode fazer, que tipo de negócio você pode lucrar mais e daí integrar a inteligência artificial, as novas tecnologias. Sim. Bom, com certeza nós continuaremos explorando mais e mais, não é a única vez, nem a última que o teremos aqui. Nós voltaremos a convidá-lo mais vezes e nós lançamos esse apelo para todas aquelas pessoas que nos seguem e aquelas pessoas que ainda estão céticos com relação a desenvolvimento tecnológico, a inteligência artificial, se realmente há resultado, pesquise, busque e você vai perceber que há um mundo completo para explorar. Então, nós vamos continuar por mais alguns minutos e voltaremos com uma pergunta muito curiosa. Não perca! E vamos à pergunta curiosa. Esse é para prestar atenção. Que livros ou recursos você recomenda para aqueles que querem realmente começar? Para pessoas que querem começar no mercado digital. Exatamente. Ok. Começar no marketing digital não precisa de muito investimento. Claro que você precisa da experiência e do conhecimento de outras pessoas que já percorreram um caminho que você pretende seguir e tiveram resultados. Por exemplo, o meu manual aparece como um guia prático, conforme ele foi denominado o atalho digital. Porque com o conhecimento certo, no digital você precisa disso. Tem muita informação disponível na internet. E muita dessa informação não é credível, é de pessoas curiosas, de pessoas que querem vender um produto, querem vender a sua marca pessoal, são pessoas que nunca tiveram resultados, nunca fizeram testes, nunca experimentaram.
Então você precisa do conteúdo certo. E o meu manual, eu acredito que o meu manual é um guia que vai te permitir você identificar as oportunidades de negócios que existem, que podem ser iniciadas com inteligência artificial. Ok. E, inclusive, lá no manual eu mostro tudo. As ferramentas que você vai precisar utilizar, os custos que você vai ter. E metade das inteligências artificiais que eu cito no meu manual são aquelas que têm versão gratuita. Porque tem aquelas inteligências artificiais que são pagas. E tem aquelas que têm a versão gratuita. E numa primeira fase, a versão gratuita é suficiente para você começar. E também tem muito conteúdo gratuito disponível no YouTube. Ótimo, eu já ia mencionar isso, mas acabaste de mencionar. Outra pergunta, que também é algo muito importante. Qual é a tua visão do futuro, no nosso contexto angolano, é claro, do trabalhador angolano, daqui a 10, 20, sei lá quantos anos, que visão você tem? A tua visão pessoal? Daqui a 10 anos, eu acredito que vão surgir muito jovem milionário Uau! no mercado digital. Eu acredito nisso e eu faço parte desse grupo. Todos nós queremos fazer parte desse grupo. Eu, sinceramente, vou começar a trabalhar as minhas habilidades com a tecnologia. E tudo começa agora. Tudo começa agora. As pessoas que começarem hoje a estudar marketing digital, inteligência artificial, tráfego pago, eu sugiro que as pessoas precisam estudar tráfego pago. Porque tráfego pago é o que vai te permitir você apresentar o teu produto para mais pessoas. E no mercado digital, uma das primeiras habilidades que você precisa é justamente disso, o tráfego pago. Ok. Saber estruturar campanhas de anúncios, de publicidade. E com as inteligências artificiais o processo se torna ainda mais leve. Mais leve. Então, futuramente, já nós podemos estar um bocadinho assim apagados, mas existem jovens que estão seriamente focados nisso. A trabalharem dia e noite no conhecimento e no domínio das ferramentas de inteligência artificial, no marketing digital. E conforme nós já temos visto, o mercado tradicional não tem a capacidade de absorver todo mundo, o mercado de emprego. Não tem. É impossível. É impossível. E as vagas de emprego no mercado tradicional, à medida que o tempo passa, são cada vez mais reduzidas. Uma vaga para 10 mil pessoas. Sim. E no digital não, o digital tem a capacidade de albergar todo mundo. Por exemplo, muita gente diz que não, nem todos nós vamos viver do digital. Eu posso até concordo em parte com essas pessoas, mas aqueles que se prestarem a conhecer, a dominar, a saber como é que funciona o mercado digital, esses sim vão fazer dinheiro. Nossa. Lázaro, nós estamos a encerrar, mas antes precisamos do conselho final para jovens e todo aquele que nos acompanha. Último conselho. O conselho que eu dou para todo jovem que me ouve é nos abrirmos à tecnologia. O meu manual começa logo com uma questão que diz: vai usar a tecnologia ou a tecnologia vai substituir? Nós precisamos saber que estamos numa nova era, estamos numa nova época e a forma de fazer as coisas mudou, completamente diferente. Hoje nós precisamos de conhecimento sobre tráfego pago, conhecimento sobre marketing digital e inteligências artificiais. O jovem que domina essas três habilidades, essas três habilidades, vai sair na frente da maioria e vai fazer dinheiro com isso. Ok. Lázaro, muito obrigado pela tua presença, agradecemos você por estar aqui e com certeza convidá-lo a estar aqui mais vezes, porque o conteúdo é muito pertinente e importante. Quanto a nós, claramente vamos encerrando. A partir daqui, você pode ter a noção e a base de como funcionam as novas tecnologias, de como você pode se entrosar, pode começar. E este é o nosso objetivo. O Reflexivos Podcast traz para ti coisas construtivas, aquilo que realmente vai mudar, aquilo que vai fazer diferença para você. E chegamos ao fim de mais um episódio, já sabe. Pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e seguir-nos para mais atualizações. Ficamos por aqui e não se esqueça, Reflexivos Podcast.